O assunto é, para a música reproduzida, qualidade e repetitividade. A questão da qualidade, no primórdio da tecnologia, ela estava relacionada com algo que já existe na forma de interpretar uma partitura. Não tinha gravadores antes desse advento, então não se sabia exatamente qual era o tempo a ser seguido de forma absoluta, de uma forma mais métrica, vamos dizer assim. Mas as máquinas de reproduzir música, elas tiveram que encarar essa questão do tempo em si, acompanhar um tempo com precisão, como se fosse um relógio, como se fosse uma máquina estável. Nasce então, a partir do cilindro, uma forma de gravar, a partir de uma rotação constante do cilindro, e uma leitura também constante da agulha, que lê o trilho registrado no cilindro, e depois isso no disco chato, que tem já um processo que nasceu um pouquinho torto, se vocês me permitem. Por quê? A rotação é uma constante. Para fazer uma máquina que gira constantemente, X rotações por minuto, está implícito que a leitura, propriamente dito, não é constante, especialmente no disco. O disco começa com um diâmetro maior, a leitura é feita de fora para dentro, contrariamente ao CD, mas o CD é outra história, a base de tempo é absoluta. Voltando ao assunto original, numa gravação analógica, o trilho que faz a informação sonora através de ondas de uma maneira realmente analógica, como diz a expressão, ele segue no tempo. E esse tempo, ou ele é estável, ou ele não é. Ou ele é constante, ou ele não é. No caso do disco vinil, a leitura, ela é, conforme citei, ela é variável. No começo do disco a velocidade é alta, depois gradativamente ela vai diminuindo, até chegar ao centro. Mas em que isso aqui implica? Implica no próprio conceito técnico, quando há uma velocidade de leitura maior, existe uma relação na qualidade da reprodução propriamente dito. Maior velocidade, maior é o espectro de reprodução em frequência. Além do que, também tem limitações físicas desse próprio meio, que pede definitivamente correções. E essas correções, elas são feitas em dois estágios. No primeiro momento para registrar a matriz, e no segundo momento para decodificar aquilo que foi registrado na matriz com alguns truques que permitem uma reprodução de qualidade fidedigna. Para o CD, a base de tempo ela é completamente diferente. Ela é absoluta, independe de qualquer movimento mecânico. A base de tempo da leitura numérica digital, ela é igual à base de tempo de um relógio moderno, lógico, não, aqueles mecânicos, e é igual à base de tempo de um computador. Ele é pré-estabelecido e fixo com desvio praticamente mínimo, e que não é verdade para tocar discos, evidentemente. Existem processos para tocar discos modernos, mas quando ele nasce, não é forçosamente tão preciso assim. Portanto, há variações que são conceituais. Mas o assunto que mais me fascina é a questão da repetibilidade, especialmente quando nós falamos sobre o domínio analógico. Esse analógico que tem um certo charme, ao mesmo tempo ele tem uma característica única. Essa característica de você poder ouvir numa determinada condição essa que é inerente também a certos aspectos, a certos parâmetros, a certas coisas que existem no mundo real. Por exemplo, temperatura e umidade. Sim, quando você vai ouvir um disco de vinil, a partir da qualidade do seu conjunto leitor, que é a cápsula magnética com agulha, o resultado da leitura depende muito também da temperatura e da umidade.
Não é algo chato, pelo contrário, é algo extremamente curioso que faz com que a leitura de um disco vinil, uma vez que ele agrada, vale a pena ser digitalizado. Eu faço isso. Nem duas digitalizações, quando bem analisadas, têm exatamente a mesma qualidade percebida. O momento de fazer uma boa leitura, num bom sistema, bem ajustado e bem calibrado, ele permite uma qualidade única. E isso pode ser objeto de um resgate. É interessante essa questão de resgate, porque também, no mundo real, especialmente no pós-guerra, ou então, sei lá, informações que foram perdidas, quando se fala em estúdio, então quando se fala em arquivos. A BBC inglesa perdeu muita coisa por consequência da guerra, bombardeios, etc. E houve uma caça a discos para que se possa recuperar de novo os arquivos, que são digitalizados a partir de um processo extremamente minucioso e tecnicamente muito sofisticado. Um dia eu vou chegar a esse assunto, e um dia nós vamos falar sobre as limitações, e outro dia nós devemos certamente falar sobre as interfaces. Assim como a cápsula é uma interface entre a informação registrada no disco, o DAC, que é o conversor entre analógico e digital, que transforma a informação digital em analógico, também é um elemento extremamente importante, vital. A qualidade final depende das interfaces, depende da capacidade de leitura e depende também da capacidade de repetir esse mesmo evento.